Graça e paz a todos. Amados, vamos estudar aqui sobre o reino de Deus. Se o reino de Deus está dentro de nós, se está entre vós, se nós, ou vai ser uma época vindoura aí com Jesus. Vamos estudar sobre isso, porque existem algumas contradições entre os teólogos. Uns afirmam uma coisa, outros afirmam outra. Vamos lá. O reino de Deus. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Aqui em Lucas 9, versículo 27, Jesus estava falando de Pedro, Tiago e João, que eles iam com Jesus ao Monte da Transfiguração e ali eles iriam encontrar Moisés e Elias. E Deus iria falar com eles que Deus iria falar com eles assim: esse é meu filho que tanto amo. Obedeçam, sigam. E Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias. E Jesus com as suas vestes brancas feito a neve. Então, eles viram o reino de Deus. De forma visível, não invisível. Continuando. E os outros não viram o reino de Deus. Mas mais adiante eu vou explicar a vocês como vai ser isso. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, Pedro, Tiago, João viram com os olhos, viram o reino de Deus. Mas os outros é chegado o reino de Deus, de uma forma invisível, mas é chegado. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer na cruz. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então, Pedro, Tiago e João, eles viram de forma visível o reino de Deus. Mas os outros não. Mas o reino de Deus estava entre eles, de forma invisível. Mas estava. E Jesus falou que só vai comer da Páscoa de novo quando se cumprir no reino de Deus. De forma visível para os seus. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ali eles estarão no reino de Deus. Isso aí é no final de todas as coisas, tá? Julgando as 12 tribos de Israel. Claro que quando estiver lá com Jesus, vai ser de forma visível. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 29 ao 30. Observação. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28. Então, essa promessa para os apóstolos, que eles vão sentar no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito? É quando a gente recebe o Espírito Santo. O reino de Deus entra na gente. Tá? De forma invisível. Não é visível, como Pedro, Tiago e João viram, tá? Mas é de forma invisível. E o que é nascido da água? Não é batismo, meus amados. A água é a palavra. A água que nós bebemos aqui, nós vamos ter sede novamente. Como Jesus falou com aquela mulher samaritana. Mas da água da vida, vocês nunca mais terão sede. Que vai saciar sua sede para sempre. Eternamente. Que é a palavra, que é Cristo. É o verbo que se tornou carne. Conclusão final. O reino de Deus está dentro de nós. O interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Mas Pedro, Tiago e João viram, tá? Nem dirão: ei-lo aqui o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus.
Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. E quem é que tem o reino de Deus dentro de vós? São os eleitos de Deus. Jesus falou que das ovelhas que o Pai lhe der, nenhuma delas ele lançaria fora. Porque essas ovelhas têm o reino de Deus dentro delas. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado e do juízo, que mantém ele de pé para que ele não venha cair, que faz ele perseverar até a glorificação. Essa é a certeza da perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aquele que tem o reino de Deus dentro de si, que é uma forma invisível. Quem tem o reino de Deus dentro de si, passa a fazer as obras porque tem o Espírito Santo dentro de si. E eles vão ser mantidos de pé para que não venham a cair. Eles vão perseverar até a glorificação. Isso é Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Mas se cumprirá na segunda vinda de Cristo até a reunião dos seus eleitos. Então, vou ler para vocês aqui o livro de 2 Tessalonicenses. Presta atenção. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, como eu entendo a apostasia aqui, é que aqueles eleitos de Deus, os que têm o reino de Deus dentro de si, eles vão ser retirados. E será revelado o anticristo, o homem do pecado. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem está detendo a vinda do anticristo? É o anticristo, porque muitos anticristos já vieram, tá? Mas está falando o cara, o anticristo, o homem do pecado. O que está detendo ele? É o quê? É o reino de Deus que está dentro dos eleitos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, tanto os pagãos quanto os justos. Mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o reino de Deus dentro deles, de forma invisível, mas dentro deles. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, porque Deus vai dar esse poder a ele. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Não é para aqueles que têm o reino de Deus dentro de si, é para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. É o próprio Deus que vai enviar para esses que não têm o reino de Deus dentro deles, para que eles creiam no anticristo, para que eles creiam no falso profeta. É Deus que vai inclinar o coração deles para crerem na mentira, porque eles não são de Deus. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Por que irmãos? É porque tem o reino de Deus dentro deles. Amados pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É o reino de Deus que está dentro de nós. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que têm o reino de Deus dentro de nós, de forma invisível, mas dentro de nós, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa.
que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 17. Então, amados, aqui podemos entender. O reino de Deus está dentro de nós, de forma invisível. Mas Jesus falou que alguns ali que estavam com ele não morreriam, antes experimentariam em ver de forma visível o reino de Deus. Então Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Foram ao monte da transfiguração. Chegando lá, o que eles viram? Moisés e Elias. Viram Jesus com suas vestes brancas feito neve. Escutaram Deus falando, esse é meu filho amado, com tanto me comprazo. Obedeça-o, siga-o. Então, eles viram de forma visível. Eles viram esse reino que um dia todos nós veremos na segunda vinda de Cristo, quando estaremos reinando com Cristo eternamente. Aí nós vamos passar a ver como Pedro, Tiago e João viram de forma visível o reino de Deus. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.